Olá, seguidores do canal de Estudos Bíblicos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, Shalom. Sejam bem-vindos a este canal. E se você gosta de estudar a Palavra do Eterno, como eu, você está no canal certo. Sempre que eu inicio o vídeo, estudar sem acompanhar na Palavra do Senhor é complicado, né? Então peguem a Bíblia e vamos lá para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar sobre o projeto imutável do Pai Eterno. Israel, igreja, Israel. Bem, para você que é seguidor aqui deste canal, nós já aprendemos aqui, tem vários vídeos de estudos, sobre a onisciência, a onipresença e onipotência do Eterno Pai, do Soberano. Ele é dono de toda a ciência, todo o poder, sabedoria e perfeição. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais nós conhecemos, mais nós o amamos. Lembre-se sempre que a Bíblia, ela é um livro espiritual. Ao criar o homem, conforme Gênesis 1:26, tem escrito lá, confiram na palavra de vocês, na Bíblia de vocês: façamos o homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. Queridos, prestem atenção nos detalhes quando nós estamos lendo, estudando a palavra do Senhor. Façamos, no plural, façamos o homem, isso quando Deus criou o homem, Adão. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele nos criou pessoas, seres humanos, dotados de características e atributos dele como Pai Eterno. Prestemos atenção em todos os pequenos detalhes, pois a Bíblia é a palavra do Eterno, a palavra do Senhor. Nosso Eterno Pai, ele é criador, ele criou todas as coisas. Ele é um Pai amoroso, sábio, inteligente. Ele fala, ele interage e deu-nos também essas características de criatividade para que nós também fôssemos multiplicadores das criações que seriam necessárias para a nossa sobrevivência aqui nessa terra. E também que nós interagíssemos entre pessoas com amor, pois somos seres dotados de inteligência e temos um intelecto apurado dado por ele. Sabedoria ao criar projetos. Sabedoria em hebraico é chohamá. Lucas 14, 28, 30, isso Jesus dizendo, tá? Yeshua, que é Jesus em hebraico, Yeshua disse: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de pôr os alicerces e não podendo acabar, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha que conselho glorioso. Lá no livro de Provérbios também, Provérbios 21, 5, nos fala o seguinte: os pensamentos do diligente, que é o homem sábio, o homem zeloso, cuidadoso, prudente, tendem à abundância, mas os de todo apressado, que é o imprudente, tão somente à pobreza. Queridos, quando vocês tiverem um tempinho, leiam Provérbios. O livro de Provérbios é maravilhoso. Ele é o livro considerado o livro da sabedoria. Conselhos maravilhosos e revelações profundíssimas também ali. Nós vamos, quando lemos e meditamos nesses capítulos, nos sábios conselhos que tem ali, nós vamos aprender sobre sabedoria, que é chohamá. Provérbios 1, 4 a 5. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o entendido adquirir sábios conselhos. Maravilhoso, né? Provérbios 9, 10.
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Teme ao Eterno, teme a Deus, e dai-lhe glória. Queridos, lembre-se que o Senhor, ele nos dá a sabedoria. Lá em Tiago 1,5 nos fala claramente que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá com abundância. E para realizarmos nossos projetos, quando nós amamos a palavra do Senhor, meditamos nela de dia e de noite, e buscamos a comunhão diária com o Senhor, uma vida de oração, usando os meios de graça, assim valorizando a santa presença do Senhor conosco, pois Ele está sempre adiante de nós, para que nós alcancemos a sabedoria e entendamos qual seja a sua vontade aqui na terra e no céu, e que nós trabalhemos em sua vinha. Qual o projeto do Eterno para o homem? Existe um projeto desde o Bereshit, que é o princípio, a origem, desde lá do Bereshit, o Eterno já tinha um projeto perfeito de salvação para a vida do homem. E nós estamos inseridos nesse projeto. Vamos entender e estudar um pouquinho mais sobre isso? Qual era o projeto do Eterno Pai? Criar o homem para louvor e adoração dele, conforme nós vimos lá no livro de Gênesis, aceitando a sua soberania e o seu reino. O desejo do Senhor sempre foi se relacionar com o homem. Em Gênesis 3:8, lá no Gan Éden, que é o jardim do Éden, a sua palavra passeava todos os dias, na viração do dia, para falar, para interagir com Adão e Eva. Eles estavam no lugar perfeito, tinham tudo ali, tinham paz, o alimento, pois eles se alimentavam da árvore da vida. Ali tinha alegria, segurança, não tinha enfermidade, não tinha bala perdida, não tinha fome, não tinha guerra, não tinha ódio, não tinha morte, porque tinha vida. Mas nós já sabemos a triste história da desobediência de Adão e Eva, e a má escolha de Adão trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Mas isso não pegou o nosso Deus, o Eterno, de surpresa. Por que não? Porque ele é um Deus onisciente, ele sabe tudo antes de acontecer. E ele já sabia, quando ele fez o projeto de criação e salvação do homem, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Que o livre-arbítrio que ele tinha dado para o homem, ele seria mal usado. Não houve sabedoria para usar o livre-arbítrio aí no Éden. E esse livre-arbítrio dado por ele ao homem e foi usado não com sabedoria, e ele já tinha a solução. Já tinha o projeto desde a eternidade para o resgate e salvação do ser mais amado e desejado por ele. Nós, o homem, você e eu, e todos aqueles que aceitarem este projeto. E qual é este projeto? Agora nós vamos ter suspense. Igreja e Israel no Bereshit? Não seria Israel e igreja no Bereshit? Reflitam e leiam a palavra do Senhor. Meditemos juntos. Eu pergunto e vocês respondem. Quem aparece primeiro no projeto? Ou os dois juntos? Em Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem estudo aqui no canal sobre o Bereshit. Aqui tem uma explicação muito válida sobre esse versículo, para que vocês que ainda não viram, vejam e entendam melhor. Gênesis 3:15 tem isso que eu acabei de ler. E no Gênesis 12:3 nos fala sobre o chamado de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, pela fé, serão benditas todas as famílias da terra.
Quem veio primeiro? Igreja ou Israel? Vamos meditar juntos? Lá no Éden, quem governava o homem e toda a terra era o Eterno Pai, o nosso Senhor. Após desobedecerem a palavra do Senhor, entrou a rebelião e Satã recebeu domínio sobre os reinos da terra, dada pela desobediência de Adão. Satã governa o reino das trevas, um governo invejoso, perverso, cruel, maligno, mentiroso e injusto. O projeto de Deus para resgate e salvação do homem. Lá no livro de Efésios 2, do 4 ao 8, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, rachamim em hebraico, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Yeshua, com Cristo. Pela graça sois salvos, porque pela graça, que é recede de Deus, sois salvos por meio da fé em Yeshua, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Leio também Colossenses capítulo 2, leia o capítulo todo, complementa isso que nós acabamos de ler. Lá em Colossenses 2, 9, porque nele, que é em Yeshua, habita corporalmente a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Aí continua o texto. Entenderam, meus queridos? Jesus, Yeshua, Mashiach, é o projeto do Pai para a salvação do homem, para o nosso resgate. A formação da nação israelita. Ali, depois, vieram os patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, e os seus 12 filhos que deram descendência à nação israelita, deram origem à nação israelita. Estuda aqui no canal Sede Frutíferos, que fala sobre isso, a gente aprende sobre isso. Os filhos de Israel ficaram escravizados por Faraó, que espiritualmente é tipo do próprio inimigo. Eles ficaram escravizados no Egito por 400 anos, cumprindo uma profecia que houve, que o Senhor já tinha mostrado para Abraão. E o Senhor usou Moisés, que é Moshe em hebraico, para ser o libertador do povo de Israel do Egito. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, o Eterno os tirou com mão forte do domínio de Faraó. Preste atenção, o Eterno Pai, o Eterno Criador, ele usou Moisés, para tirar o povo dele da escravidão de Faraó do Egito, com mão forte. E ele, o próprio Eterno, ia adiante deles, do povo de Israel, e os conduziu no deserto de dia e de noite. De dia, sempre presente na coluna de nuvem, e de noite na coluna de fogo, para os proteger. Nada faltou neste período, mas por causa de suas murmurações, o povo murmurou, tiveram suas transgressões, desobedeceram, e uma viagem que duraria poucos dias, durou 40 anos no deserto. Queridos, tem uma coisa que eu peço que vocês observem, é nós generalizarmos a palavra povo. Às vezes nós generalizamos e nós precisamos fazer uma avaliação detalhada no sentido espiritual, o que quer dizer povo aqui. Se é uma grande maioria ou se é uma minoria, às vezes é sim, às vezes é não. Então, cada texto nós precisamos avaliar sobre isso. Mas não significa que o povo é todo povo. Às vezes nós usamos a expressão povo para chamar uma parte, uma massa, uma determinada quantidade de pessoas, mas não é todo mundo. Não são todos. Há as exceções, né? Às vezes nós generalizamos quando usamos a palavra povo. Pois bem, vamos estudar algo muito incrível que aconteceu no deserto com o povo israelita. Lembra que ali sempre existiam os fiéis, tá? No deserto.
Lá em Êxodo, pega a Bíblia de vocês, Êxodo 19, leiam tudo. Enquanto o povo israelita peregrinava no deserto, rumo à terra prometida, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, eles acamparam-se no deserto do Sinai, e o povo acampou de frente do monte Sinai. Em Êxodo 19, 3, e subiu Moshe, que é Moisés, ao Eterno, e o chamou do monte, dizendo, ali o Senhor o Eterno interagiu com Moshe durante 40 dias e 40 noites. Enquanto o povo estava lá embaixo acampado, Moshe subiu, e nesse tempo que Moshe ficou no Monte Sinai com o Senhor, recebendo ali, da parte do Senhor, toda a instrução, que é a Torá, que é a palavra do Senhor, os 10 mandamentos escritos. Êxodo 19, 3, dando continuidade ali, quando Moisés estava ali recebendo toda a instrução da Torá, os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra pelo dedo do Eterno, as festas, as ordenanças sobre o tabernáculo, seus elementos, o altar, a menorá, sobre os santos dos santos, que é o Kadosh, Kadoshim, sobre a oferta, sobre o sacrifício, ali revelando todo o seu projeto eterno para o povo de Israel, enquanto Moshe estava tendo uma das maiores e mais esplêndidas experiências com o divino, com o Senhor, falando cara a cara ali com o Senhor, o povo lá embaixo, o povo estava achando que Moshe não retornaria mais. Tentaram atrapalhar o projeto de Deus. Se rebelaram contra o Senhor. Em Êxodo 32, 1. Mas, vendo o povo que Moshe tardava em descer, presta atenção, que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Reflitamos. O povo viu que Moshe tardava em voltar. O povo viu que Moshe tardava em voltar. Será que eles sentiram falta da pessoa de Moisés, da sua liderança? Se sim, por que não aceitaram a pessoa de Arão para substituí-lo? Que era seu irmão, estava ali com ele. Todo o povo tinha acabado de ver com seus olhos os sinais, os milagres, as maravilhas que o Eterno operou através de Moshe, estando ali com eles na coluna de nuvem de dia, na coluna de fogo de noite, e permaneceu ali junto com eles. Viram as 10 pragas, a forma miraculosa que o Senhor os tirou do Egito, fazendo que as pragas não atingissem ao povo hebreu israelita. O Egito ficou destruído, queridos. O povo israelita viu o mar se abrir, atravessaram o mar vermelho a pés secos, viram o maná caindo todos os dias para eles, exceto no Shabat, que na sexta-feira caía as 2 porções, onde na sexta-feira recebiam porção dobrada, viram água que brotava da rocha, tinham água fresca, pão fresco, todos os dias, carne e a segurança da presença do Senhor que ia adiante deles de dia e de noite todos os dias. Mesmo com tudo isso, o povo de Israel ainda não tinha entendido que tudo o que estava acontecendo com eles naquele deserto. Eles estavam cegos, surdos. Isso consta relatado no livro de Isaías 6:10 e também Isaías 29:10, e João 12:40 e Romanos 11:8. A mesma coisa, tem escrito a mesma coisa, que eles estavam cegos e surdos com a dureza de coração deles. Eles saíram do Egito,
mas o Egito ainda continuava no coração deles. A cultura, as crenças, os costumes pagãos ainda continuavam intrínseco neles. Eles queriam deuses que fossem adiante deles. A idolatria ainda estava presente na fé deles. Rebeldia, a inclinação para o mal era muito grande. Não desejavam o reino e nem a soberania do Eterno. Eles ainda não tinham compreendido o amor ágape do Eterno Pai por eles. Eles ainda acreditavam que quem tirou eles do Egito com mão forte foi Moshe, o homem, Moisés, conforme nós acabamos de ler lá em Êxodo 32:1. Porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Pode uma coisa dessas? Queridos, será que pode? Pode. E nós? Estamos firmes nas promessas do Senhor? Ou estamos igual ao povo israelita no deserto, cegos, surdos espiritualmente? O povo israelita achou que Moshe, que era o libertador, estava tardando muito para descer do monte. E nós? Estamos pensando assim também? Estamos achando que o nosso libertador, o nosso salvador, Yeshua, está tardando muito em descer para vir nos buscar, para nos levar para a Nova Jerusalém, a Canaã eterna e celestial? Lá no deserto, eles encurralaram Arão. Enquanto Moshe estava lá em cima recebendo as bênçãos maravilhosas da Torá, da palavra de Deus, todo o projeto de Deus, enquanto o Senhor estava lá com Moshe, eles lá embaixo exigiram que Arão fizesse deuses que fossem diante deles. Ali eles se corromperam, se rebelaram contra o Senhor. Em Êxodo 32, 2 ao 35. E Arão disse, prestem muita atenção agora. Arão lhes disse, eles pediram para Arão fazer deuses, Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mo. E eles obedeceram. Levaram os pendentes de ouro a Arão com as suas mãos. Observem, notem aqui, que os costumes egípcios estavam neles ainda. Nas esposas, nos filhos e nas filhas. Toda a família ainda estava corrompida. Não se converteram, não houve mudança de vida. Permaneciam ainda escravos na rebelião, na idolatria. Não nasceram de novo. E Arão pegou o ouro e com um buril, que era um instrumento com ponta de aço de estilo apurado para gravar em metal, ele fez um bezerro de ouro. Pegou aquele ouro todo que eles tinham trazido, que quem levou, né, as pessoas que levaram esse tipo de coisa, o ouro, ele pegou aquele ouro das argolas, dos pendentes que eles tinham, e fez um bezerro de ouro. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio 9, 20 e 21 nos fala o seguinte, que isso que Arão fez irou muito o Senhor. O Senhor ficou muito irado com Arão. Êxodo 32, 4. E fez dele um bezerro de ouro, que no Egito um bezerro de ouro era o deus Apis. Todos que estudam o panteão egípcio sabem que o panteão deles, o deus Apis, era um touro de ouro. E Arão fez um touro de ouro, já que eles queriam, fez lá um touro de ouro. Aí, em Êxodo 32, 4, continua o texto. Então disseram, está no plural, não foi Arão que disse. Então disseram, o povo, as pessoas. O povo disse, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, Metzeraim, Egito em hebraico. Estes são os teus deuses. Ali, Arão, no Êxodo 32, 5, agora é Arão.
E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, quer dizer, diante do bezerro, fez o bezerro, deixou o bezerro lá. Aí Arão edificou um altar diante do bezerro e apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor, o Eterno de Israel. Esse festa ao Senhor que aparece aí, aparece o tetagrama, Yud-Re, Vav-Re. Aí nos fala o nome, o santo nome do Eterno. Arão proclamou, apregoou festa ao Senhor, ao Eterno de Israel. E não aquela coisa horrorosa que estava lá. Em Êxodo 32, 6. E no dia seguinte, o povo lá que quis o bezerro, eles madrugaram, de madrugada, o povo levantou e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber e depois levantaram-se a folgar, a se divertir. Fizeram a festa lá com o bezerro deles. Queridos, o povo que se rebelou contra o Senhor. Queridos, o povo que se rebelou contra o Senhor. Com aquele povo, com aquelas pessoas, porque nós sabemos que o povo ali não está no sentido generalizado, haviam fiéis e como haviam, e com aquele povo que fez isso, que quis isso, que desejou isso, o Senhor irou-se. O Senhor se enfureceu com eles a ponto de querer consumi-los. Quando eles fizeram isso, o Senhor se irou tanto, se enfureceu tanto, que ele falou com Moisés lá no monte, com Moshe lá no monte. Falou o que tinha acontecido, falou com Moisés. E que ele ia destruir o povo dele e dar continuidade somente com Moshe e com a família de Moisés. Olha que coisa séria. Só que em Êxodo 32, 11, olha o que Moisés fez. Moshe, ele suplicou ao Senhor, rogou por sua misericórdia. Rahamim, Senhor, tem misericórdia desse povo que o Senhor escolhera e libertara do Egito. Moshe lembrou o Senhor da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacob, a qual juraste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu e que lhe darias esta terra para que possuam eternamente. Êxodo 32, 14. Então o Senhor voltou atrás do que dissera, porque ele é misericordioso, amoroso, e ele foi misericordioso com o povo dele, com os filhos dele. Lá em Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce Moisés, vai, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O Senhor ouviu quando o povo disse isso. Lembra que nós lemos? Que o povo falou: aquele Moisés que nos tirou do Egito. Então o Senhor falou: vai, Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O Senhor ouviu e viu o que o povo disse lá em Êxodo 32, 1, acreditando eles que Moshe os tinha tirado do Egito e levado eles para o deserto. Queridos, isso é tão sério, mas tão sério, mas tão sério e triste, aliás, desesperador, angustiante, amargurante, não tem nem palavras. Eu imagino como ficou Moshe depois de tudo que o Senhor fez pelo seu povo, de libertá-los da escravidão de Faraó, do inimigo, operou tantos milagres e sua presença aí sempre adiante deles, nada faltou e passar por uma situação constrangedora dessas. Era uma discrepância enorme. De um lado, Moisés lá em cima flutuando, junto com a glória de Deus, a Shekhinah de Deus. Moshe com o Senhor lhe revelando todo o projeto ali, a instrução, a Torá, para a salvação do homem. E do outro lado, lá embaixo, um povo obstinado de coração endurecido, cegos, surdos espiritualmente, focados somente nas coisas desta vida, ingratos de coração mau e duvidoso. E nós, meus amados, como nós estamos?
Será que só o povo de Israel se desviou tanto do caminho do Senhor, que só eles têm essa inclinação para o mal, que só eles são surdos e cegos espirituais? Como anda, vamos refletir um pouco, como anda o nosso meio, o povo cristão? O povo cristão, igual ou pior que o povo de Israel no deserto, onde o povo se corrompeu e se rebelou contra o Senhor, e desagradaram o Senhor com força total, trazendo cultura egípcia, vaidades excessivas, idolatrias, os costumes, as tradições do Egito para o meio da igreja? Lá no livro de Lamentações 5:21, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos, renova os nossos dias como dantes. Aqui é o pedido desesperador do profeta Jeremias e Jeremiarro, pedindo ao Senhor, Senhor, converte-nos a ti, tem misericórdia de nós e nós nos converteremos. Renova, Senhor, os nossos dias como dantes, faze-nos voltar como éramos lá no Éden. Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, Yeshua, ele é o projeto de Deus, do eterno, para a salvação do homem. Ele veio e cumpriu todo o projeto que estava determinado para ele, fez toda a vontade do Pai, tudo está consumado. Ele subiu aos céus, derramou seu Espírito Santo sobre a igreja amada dele e prometeu que voltará para que onde ele estiver, nós também estivéssemos. Leia lá em João 14, leia tudo, é maravilhoso. No início da igreja primitiva, aquela primeira igreja que foi formada ali, após Jesus subir aos céus, formou-se ali a igreja primitiva. Aquela primeira igreja é conhecida como a igreja primitiva. Ali houveram as igrejas que foram formadas sucessivamente, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Houveram muitas perseguições romanas. O imperador daquela época fez atrocidades contra os chamados cristãos novos, que eram judeus que se convertiam, contra o povo do Senhor, contra a igreja que estava sendo formada ali. A igreja ali formada de judeus e de outros povos estrangeiros que habitavam nas proximidades ali de Israel, eram cristãos, foram lançados em fogueiras, foram usados como tochas acesas, queimando vivo para clarear algumas cidades, jogado nas arenas para leões comerem, no Coliseu, as crianças vestidas de ovelhas e seus pais pregados nas cruzes. Vejam, estudo, conheçam sobre o cristianismo, como surgiu o cristianismo. Aquilo que foi determinado como cristianismo, que cristianismo, essa expressão cristianismo, nasceu a partir do século IV, depois de Cristo, da Era Comum. O cristianismo e sua história. Houve mudança da autoridade apostólica de Jerusalém, que é Jerusalém, para Roma, até chegar no Vaticano. Criou-se ali uma rejeição, um antissemitismo contra a comunidade dos judeus messiânicos, a sua cultura ali no primeiro século. Havia ali lá naquele iniciozinho, no primeiro século ali, havia uma comunhão entre os judeus que aceitaram Yeshua e as outras gentes, crentes, que a igreja sendo formada ali, chamado como igreja gentílica, havia comunhão entre eles, a igreja primitiva, que a partir do século IV da Era Comum, foram chamados de cristianismo, lá depois do século IV. Houve ali a criação de um sistema religioso romano, onde alguns dogmas e doutrinas humanas ferem a doutrina bíblica apostólica e a identidade do povo do Senhor. Excluíram o povo judeu das promessas do Eterno. Prestem atenção nisso. Esse sistema religioso romano excluiu o povo judeu das promessas do Eterno, sendo que
Em toda a palavra do Eterno, de Gênesis ao Apocalipse, sempre o povo israelita, quando pecou e se arrependeu, o Senhor os perdoou. E ele não anulou nenhuma promessa feita para o povo de Israel. Pelo contrário, o que nós mais vemos de Gênesis ao Apocalipse são profecias que ainda estão próximas de se cumprir, porque vão se cumprir agora, nesse tempinho do tempo final, dos últimos dias, em favor do povo do Senhor, do povo de Israel. E sempre fez promessas que são eternas a Israel. Podem ler que todas as vezes que o Senhor fazia promessa, ele colocava, e assim será eternamente, perpetuamente, e a palavra do Senhor não volta atrás não, tá? Não volta atrás não. Cuidado com dogmas impostos na nossa mente, que a gente cresce com isso e acha que falaram, nós não conferimos na palavra do Senhor e passamos a crer em tudo que se dizem. Leiam a palavra do Senhor, do Eterno Pai. Promessas eternas feitas a Israel. Leiam lá em Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Que fende o mar, faz bramir suas ondas. O Senhor dos exércitos, Elohim Tsevaot, é o seu nome. Se, condicional, se desviarem, falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Entendam este versículo. Jeremias 31, 35. O Senhor dos exércitos é seu nome. Se falharem as ordenanças do sol que dá lua de dia, o sol que dá luz do dia, se falhar a lua e as estrelas que dá luz da noite, que fende o mar, que faz bramir suas ondas, se isso acontecer, se o sol não brilhar, se a lua não der sua luz, se as ordenanças falharem diante do Senhor, então sim, Israel deixará de ser nação diante do Senhor. Enquanto o sol estiver brilhando, a lua estiver brilhando no céu, enquanto o mar estiver dando as suas ondas, enquanto tudo que a palavra de Deus ordenou estiver obedecendo a palavra de Deus, Israel será uma nação diante do Senhor para sempre. Podem conferir Jeremias 31, 35. Entendemos claramente como Paulo nos explica lá em Gálatas 3:28. Em Yeshua, em Jesus, somos um. Paulo ali estava explicando para aquela igreja que estava nascendo ali, que tantos judeus que creram em Jesus, que aceitaram Jesus e aceitam até hoje, nós somos um corpo. Em Jesus nós somos um. O povo judeu sempre vai ser o povo judeu. Só que tem muitos judeus que o Espírito Santo hoje está salvando. Temos visto rabinos ortodoxos se convertendo, falando de Yeshua, de Jesus, igual nós. Então, o Espírito Santo hoje está salvando o povo dele, está tirando a venda dos olhos, o Espírito Santo está falando nos ouvidos, eles estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus e aceitando Yeshua, estão sendo salvos. Todos os povos, raças, nações estão tendo a oportunidade de arrependimento, de se converterem e aceitarem ao Senhor Jesus, de crer nas suas promessas de amor eterno por nós. Sem fé é impossível nós agradarmos o Senhor. A nossa salvação é pela graça de Deus, do Eterno, mediante a fé em Yeshua, em Jesus. Lembremos que a palavra do Senhor, ela é imutável. Ele é fiel e cumpre suas promessas. Lá em Zacarias 4, leiam tudo. O Senhor deseja que Israel espiritualmente seja luz para as nações. A menorá ali não podia ficar sem o azeite, ela não podia apagar. Tinha que iluminar dia e noite. É a presença do Espírito Santo de Deus. A luz não podia apagar, mas apagou. Houve o endurecimento em parte pelo Senhor. Alguns rejeitaram a luz, rejeitaram Yeshua
E enquanto eles não aceitarem essa luz verdadeira, eles estarão sem luz. Oremos, queridos. Hoje nós que somos igreja e que lemos e meditamos na palavra do Senhor, nós entendemos que o nosso papel como igreja é orar para que o Senhor abra os olhos de todos, principalmente dos nossos irmãos israelitas, aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos, para que a luz verdadeira resplandeça no coração deles e tire o tampão, a venda dos olhos, dos ouvidos, e que eles ouçam a voz do Espírito Santo de Deus e sejam salvos em Yeshua, pois ele é a luz do mundo. Lá em Lucas 2, 25 e 32, quando o sacerdote Simeão, aí, ele era esposo de Ana, ele foi consagrar, né, o Senhor Yeshua, quando nasceu Jesus. Quando ele pegou Yeshua, a palavra do Senhor nos descreve lá em Lucas 2, 25 e 32, que ele era um sacerdote, homem justo e temente a Deus, e ao consagrar Yeshua no templo do Senhor, orou: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. A saída da noiva, da igreja para a eternidade. Como está nosso preparo para esse grande dia do Senhor, o nosso encontro com o Senhor? Entendemos ou conhecemos o projeto eterno do Senhor para nossas vidas? Lá em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, outro projeto, além do que já está posto, o qual é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A palavra do Senhor, ela é imutável. Ninguém vai mudar isso. Ninguém. Sabemos que Yeshua vai voltar. Enquanto ele não volta, como estamos nos portando, hein? Fazendo a vontade do Pai, trabalhando em sua seara, orando para que o Senhor mande mais ceifeiros para trabalhar na sua seara, orando pela igreja do Senhor, orando para que haja salvação de vidas, evangelizando e de anunciar o evangelho a toda criatura. Estamos orando ao Senhor? Ou será que nós estamos igual os nossos irmãos, os nossos irmãos israelitas, lá no Egito, trazendo os costumes, as tradições egípcias, as vaidades, idolatrias, tudo de ruim que tem ali nesse domínio maligno que está ali de fora, para dentro da igreja? Será que estamos assim? Só pensamos em vaidades, em festas, em divertimentos que não agradam ao Senhor? Não que o povo do Senhor não pode se alegrar, viu? Porque ele deixou ordenanças de festas e põe festas nisso. É uma bênção. Podemos nos alegrar sim, devemos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, nós, esse tipo de festas egípcias, a cultura, as tradições romanas e outras religiões aí de fora, nós estamos ignorando a presença do Espírito Santo que insistentemente está batendo a porta de nosso coração, querendo entrar. E nós, às vezes, fazemos o quê? Fechamos a porta. Não abrimos, não deixamos ele entrar. Ignoramos a sua santa presença, como fez o povo de Israel, ignorou a presença do Senhor. A coluna de nuvem e a coluna de fogo estava sempre presente, todos os dias. E ele, mesmo assim, eles pediram: deuses não se submetem ao reino e à direção do Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele é misericordioso, queridos, muitíssimo amoroso, benigno, porém justo. Gravem isso. Aproveitem a oportunidade que está sendo dada hoje para todos nós. Ninguém vai poder dizer: eu não sabia, ninguém me falou. Volta-te para o Senhor. Arrepende-te, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. Volta, ainda há tempo. Jesus te ama, o Eterno te ama, aceita o projeto.
que Ele tem criado para a sua salvação, para a minha salvação, desde o Bereshit, desde o início, desde a eternidade. Ainda há tempo. Se você gostou desse estudo, se foi abençoado com um pouquinho do conhecimento da palavra do Senhor, curta, envie para amigos que precisam ouvir isso, receber essa bênção da salvação, entendimento do projeto de Deus, e que nós possamos crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Amados, o momento é sério. Agarre essa oportunidade. Arrepende-te. Isso é para todos nós, tá? Para todos nós, para mim, para todos nós. Eu sou uma das mais pobres coitadas. Abra seu coração e aceite o reino, o governo de Yeshua. Creia, Ele te ama. Vivemos dias difíceis, terríveis, dias de dores, trevas, angústia das nações, mas nós temos a luz. Jesus é a luz que resplandece, que brilha em nossa vida, em nosso caminho. A sua santa presença, o Espírito Santo de Deus está sempre conosco, todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, de dia, de noite, sempre, até a vinda do nosso Salvador Yeshua, onde estaremos juntos, judeus, igreja, judeus, todo o povo. Lá não vai ter judeu, separação de judeu e igreja, nós seremos um corpo, o corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo, que creram, que amaram o sacrifício do Cordeiro de Deus e Yeshua HaMashiach, para a nossa salvação e vida eterna com Ele, na nova Jerusalém. Abraço forte a todos. Shalom. Ulei Hitraot. Até o próximo estudo.